Querido bondoso Pai, excelso, maravilhoso Yau, em nome de Yahshua Mashiach, coloco-me em Tua presença, Pai, para te pedir uma porção dobrada do Teu Ruach Kadosh, para que eu possa apresentar, Pai, o Teu nome e também falar do Teu caráter às pessoas que precisam entender, Pai, coisas que são complicadas de entender, mas que precisam ser entendidas. Por isso tu me levantaste como teu profeta para trazer a tua mensagem, Pai. E eu quero aqui, nesta hora, Pai, em nome de Yahshua Mashiach, pedir que tu traga, Pai, para esse vídeo, pessoas, ó Pai, que precisam compreender quem tu és, compreender o teu verdadeiro caráter de amor, de bondade, de justiça e de paz. Compreender quem tu realmente é, Pai, para que possam glorificar o teu nome e assim, Pai, serem curadas das mazelas que o pecado trouxe. De modo, Pai, que eu quero te pedir que tu me ensine, Pai, a ensinar o teu povo. Traga sabedoria para o teu servo, teu profeta, para que, através do teu profeta, o teu povo seja abençoado, Pai. Quero de fato e de verdade te pedir, Pai, que tu dê também a capacidade daqueles que vão ouvir, vão ver essa mensagem, te compreender, ó Pai, ter um vislumbre do que verdadeiramente tu és. Em nome de Yahshua Mashiach, eu te peço essas bênçãos e em nome dele eu te agradeço. Assim seja. Eu sou o Shaul, profeta de Yau. Hoje nós vamos estudar, irmãos, sobre o caráter do nosso Criador e nós vamos entender que o nosso Criador está acima do bem e do mal. Ele está acima do tempo, ele é atemporal. Antes do tempo ser tempo, ele já existia. E nós precisamos entender toda a estrutura do conhecimento que nós devemos ter. Nós devemos chegar ao pleno conhecimento de varões perfeitos, de varão perfeito. E quando eu falo varão, eu estou incluindo a varoa também. É masculino e feminino. Quando fala varão, está incluindo todos os filhos de Yau, principalmente os que fazem parte da categoria da cevada. Porque Yau, irmãos, Yau tem 3 sementes: o linho, a cevada e o trigo. Então, no reino de Yau, a composição desse reino, ela é uma composição de 3 sementes, de 3 categorias de pessoas. Como a composição do Sheol, a composição do inferno, ela também tem 3 categorias que vão compor o inferno: Satanás, os anjos caídos, que caíram junto com ele, e o joio. Esses vão compor lá o Sheol, o Hade, o inferno. Mas a composição do reino de Yau, como eu disse, ele é composto do linho, cevada e trigo. Deu aqui alguma coisa aqui, irmãos? Está repreendido todo o mal. Você viu aí que deu um problema aqui, eu estou com o celular na carga, não é falta de bateria, mas já está repreendido todo o mal. Nós hoje, irmãos, vamos estudar o caráter do nosso Criador. E por que eu escolhi trazer esse tema? Yau está acima do bem e do mal. Por que eu estou trazendo esse tema hoje? Porque nessa semana, irmãos, eu tive contato com um irmão da Igreja Batista, já de mais de 30 anos de Igreja Batista, e ele ainda não consegue compreender o porquê que Yau permite uma pessoa estrupar e matar uma criança de 3, 4 anos. E às vezes faz isso até com um bebezinho recém-nascido.
E ele, esses anos todos dentro de igreja, ele ainda não conseguiu compreender o porquê que Yahweh permite essas coisas. Irmãos, nós precisamos saber que em Yahweh não há maldade na pessoa de Yahweh. Yahweh é um ser perfeito, irmãos. Não existe maldade em Yahweh. E nós, antes mesmo de nós entrarmos na palavra, eu quero mostrar aqui alguns símbolos que representam mal, pessimamente, o caráter de Yahweh. Na verdade, esses símbolos, essas doutrinas, são doutrinas de demônios. Deixa eu mostrar o símbolo para vocês. Deixa eu mostrar aqui o símbolo para vocês, meus irmãos. Aqui, esse símbolo aqui. Essa parte, esse pontinho aqui na parte branca, esse pontinho escuro na parte branca e o pontinho branco na parte preta, aqui o ensinamento da nova era ensina que no bem tem um pouquinho de mal. Isso não é verdade, irmãos. O bem é o bem, porque se ele tiver mal, ele não pode ser bem. O bem ele tem que ser 100% bem. Se tiver uma manchinha de maldade, ele não é bem, ele é mal. Ele é mal. E mesma coisa, irmãos, e mesma coisa, o mal. Se tiver uma manchinha de bondade no mal, ele ainda continua sendo mal. O bem, não existe essa pontinha aqui, ó. Isso aqui, deixa eu ver se eu consigo, deixa eu ver se eu vou botar aqui para... Isso aqui, ó, essa pontinha aqui, preta, ela tinha que estar aqui. Porque o mal é mal. E para ser mal, ele tem que ser 100% mal. E o bem, para ser bem, ele tem que ser 100% bem. Ou seja, esse branco ele tinha que estar no lugar dele aqui. Essa parte toda aqui não podia ter nada escuro aqui nela, nada representando o mal. Como na parte do mal, não pode ter nada representando o bem. Porque, por exemplo, Yahweh, ele não aceita morar num templo sujo. Ele não aceita morar num templo sujo. Ele está morando no nosso templo, no nosso corpo, porque nós já tiramos o abominável da desolação que estava ocupando o lugar de Yahweh. Quem é o abominável da desolação? É o outro que não é conhecido pelo nome de Yahushua. É o outro que não traz nada da característica do pai e nem do filho. É o outro que nós conhecemos, que o sistema trouxe para a humanidade e que a humanidade está toda sobre a plataforma dele, né? O Yesu, o Dizer, o Yeshua HaMashiach, o Jesus Cristo, toda a humanidade, sem ser acevada, estão hoje na plataforma do abominável da desolação. E por isso nós temos essas heresias, né, que nós acabamos de mostrar nesse símbolo. Aquele símbolo é um símbolo mentiroso, irmãos. No mal não tem bem, como no bem não tem mal. E Yahweh, irmãos, ele está acima do bem e do mal. Yahweh, ele é fantástico, fantástico em sua composição, em seu ser, em sua integridade. Não existe maldade no nosso Pai. O nosso Pai é bom, o nosso Pai é perfeito. O nosso Pai é bom, o nosso Pai é perfeito. Não tem maldade no nosso Pai. Agora, a gente precisa compreender algumas coisas que a mazela do pecado trouxe, e com isso trouxe também embaraço no conhecimento que nós devemos ter do nosso Pai Yahweh. A maldade, irmãos, o pecado, ele entrou e então ele colocou uma mancha, colocou uma nuvem no nosso conhecimento. Mas Yahweh já está restaurando o seu nome e o seu caráter na pessoa de seus filhos. E nós precisamos entender, dentro dessa estrutura toda, que de fato e de verdade, o nosso Pai, ele é quem ele diz ser. E com ele, irmão, não subsiste o mal. Nem mesmo os arrogantes se assentarão à roda da mesa dele. Porque Yahweh, irmãos, é o nosso Criador.
Yahweh, ele é perfeito. Mas nós temos que entender coisas que traz dúvidas, traz, como é que eu posso falar? Desconforto, quando a gente pensa, igual o irmão, né? O irmão até hoje, ele, mais de 40 anos de igreja batista, ele até hoje não consegue entender o porquê tantas coisas ruins acontecem. Por que Yahweh permite uma pessoa estrupar uma criança, matar a criança e muitas vezes ficar até impune, porque não descobre quem foi? O camarada fez tão perfeito que não descobriu quem foi. Mas pode estar impune da lei dos homens, mas não está impune da lei de Yahweh. E eu quero abrir a Bíblia com vocês. Quero abrir a Bíblia com vocês no livro de Ishaial. No livro de Ishaial 45, do 5 em diante. Eu sou Yahweh, e não há outro fora de mim. Não há Criador. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Ele promete nos cingir, ou seja, nos trazer informação, ainda que não conhecemos a Ele, para que saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou Yahweh, e não há outro, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Yahweh, faço todas estas coisas. Então, irmãos, Yahweh aqui está nos ensinando, é Ele quem cria tudo, Ele que criou tudo. Ele fez a luz e fez as trevas. Ele fez o bem e fez o mal. Irmãos, Yahweh fez o bem e fez o mal. Pelo fato dele fazer o bem e o mal, isso o torna uma pessoa maldosa? Isso faz de Yahweh uma pessoa má? Absolutamente, irmãos. Absolutamente, Yahweh não é mau. Embora ele seja o criador de ambos, do bem e do mal, e isso em todas as suas estruturas, irmãos. Yahweh, ele é o criador. Ele é o criador de todas as coisas. E a Bíblia não diz assim, ele é o criador de todas as coisas, exceto do mal. Não. Nós acabamos de ler. Ele criou o mal também, irmãos. Mas como nós devemos entender isso? Lembra quando ele criou o anjo caído, o hoje era caído, mas quando ele foi criado, isso está lá em Ezequiel 28, quem quiser dar uma olhada lá, pode ir lá dar uma olhada. Eu não vou aqui abrir a Bíblia, porque eu quero tratar desse assunto. E depois vocês conferem em Ezequiel 38, lá fala, perfeito eras em teu caminho. Perfeito ele foi criado, irmãos. Perfeito era em teu caminho, até que se achou iniquidade em ti. Então, Yahweh faz as coisas de um modo tão perfeito, tão sublime, que não tem como ele ficar manchado pelo mal. Embora ele seja o criador do bem e do mal, não foi ele que colocou o mal em ação. Ele não é o causador do mal. Lembra da expressão? Perfeito eras em teu caminho, até que se achou iniquidade em ti. Lembra que Yahweh criou tudo perfeito? E quando se achou iniquidade no nosso arqui-inimigo, que tem o nome hoje de diabo, de Satanás, então ali o mal entrou em ação, irmãos. O mal entrou em ação. Quando o mal entrou em ação, ele não entrou em ação por uma escolha de Yahweh. Não foi Yahweh que fez Satanás se rebelar contra ele. Não, irmãos. Que aí Yahweh seria o causador do mal. Ser o criador do mal não faz de Yahweh o seu causador, aquele que causou o mal. Quem que causou o mal? Satanás.
quando ele se rebelou contra a vontade do Pai. Quando ele se rebelou contra o lugar do filho. Na verdade, ele queria colocar o seu trono acima do trono de Iau, porque ele queria controlar o próprio Iau. Entende, irmãos, o porquê? Ele não quis ser igual a Iau. Ele não quis ser igual a Iau, que se ele fosse igual a Iau, ele não ia fazer as maldades que ele fez. Eu quero ser igual a Iau. Qual o mal? Que mal tem isso, eu querer ser igual a Iau? Querer ser igual a Iau no amor, na justiça. Ser igual a Iau, irmãos. Como filho, refletir o caráter do meu pai. Eu quero isso. Agora, eu não quero ser igual a Iau para receber adoração, porque só Iau é digno de receber adoração. Esse lugar pertence apenas ao pai. Nem mesmo o filho tem direito a esse lugar. Esse lugar só é do pai. O pai não divide a sua glória com ninguém. É igual eu e você. Você divide a sua esposa com outro homem? Não, irmãos. Nós não dividimos nossa mulher com outro homem. E Iau também não divide a sua glória. E qual é a glória de Iau? É a adoração de seus filhos. Iau não permite que nós venhamos adorar outro que não seja ele. Então, irmãos, a adoração, ela é a esposa de Iau. Então, Iau nos ensina, né, que a gente deve adorar apenas o nosso Pai. Ele falou lá na tentação no deserto para Satanás: somente ao teu Criador adorarás, somente a Ele servirás e somente a Ele prestará culto. Ele nos ensinou a trindade lá. Está entendendo, meus irmãos? E Alcha não ensinou que a gente deve adorar outro fora de Iau. Porque fora de Iau não há outro. Iau é único. Não tem ninguém mais fora dele que mereça ser adorado. Somente Iau. Só Iau. Só Iau, irmãos. O Ruach Kadosh é o espírito de Iau. Ele não é uma pessoa fora de Iau. Por isso, como nós temos comunhão com o nosso Pai, temos comunhão com o Ruach Kadosh, porque o Ruach Kadosh faz parte da integridade, do ser do nosso Pai. A adoração, ela não é trina, ela não é tri, ela é única. E só o nosso Pai é digno de receber adoração. E trazendo a informação, irmãos, trazendo a resposta do porquê que Iau permite tamanhas maldades, como eu já referi aqui, como dando exemplo, é uma maldade muito grande, irmãos. Você não saberia o que fazer se você pegasse uma pessoa fazendo uma maldade com teu filho de 3, 4 anos, fazendo maldade, violando o seu filho de 3, 4 anos, você não sabe o que você faria. Evidentemente, irmãos, eu posso até responder, você que ia querer esganar a pessoa, tivesse que bulisse no seu filho. Aí você não consegue entender por que Iau permite essas coisas acontecerem. O que nós entendemos do resultado de colocar a mão naquilo que não é para botar a mão? O resultado de mexer no fruto do conhecimento do bem e do mal, irmãos, é esse que a gente vê aí no mundo. Essas atrocidades, essas maldades. Tu já pensou, irmãos, se Iau impedisse todas as maldades que você já teve conhecimento, Iau não permitisse nenhuma maldade, como que você iria saber o que é mal? Talvez eu possa estar falando para um pai, para uma mãe, que teve o seu filho estrupado e depois morto, teve sua filha estrupada e depois morta. Talvez eu possa estar falando aqui para pais e para mães que passou por essa experiência. Você ama o seu filho, a sua filha, mais do que Iau? Não tem ninguém nesse universo, irmão, que ama mais do que Iau. Mas Iau,
ele não pode interferir em todas as maldades dos homens, porque ele iria contra o seu próprio caráter, contra a própria sentença. Ele disse que o dia que o homem mexesse naquela fruta, naquele fruto do conhecimento do bem e do mal, ele iria morrer. Ele iria sofrer as consequências. E aquela árvore, irmão, do conhecimento do bem e do mal, aquela árvore representava Satanás. Porque Satanás, irmãos, quando ele foi tentar Eva, lá no jardim, ele já conhecia o que era bem e o que era mal. Eva ainda não. Eva não sabia o que era bem e o que era mal. Eva não sabia o que era vida e o que era morte. Nunca tinha morrido nada. Nunca uma flor havia murchado. Nunca um bicho ficou doente e morreu. Eva não conheceu, irmãos. Não sabia o que era bem e mal. E seduzida por Satanás, ela mexeu naquele fruto. E logo quando ela mexeu, ela conheceu então o que era morte. Porque Iau teve que imolar um cordeiro para fazer pele, para fazer roupa para ela e para o seu marido Adão. Então ali, Eva começou a conhecer o resultado do salário do pecado. E ela então, quando viu a primeira flor murchar, a primeira folha cair, ela soube então, irmãos, o que era bem, o que era mal. E uma coisa interessante, que a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela nos sugere, ela nos apresenta o fato que eles não conheciam o bem e o mal. Adão e Eva no jardim do Éden, eles eram duas criaturas inocentes, puras, sem o conhecimento do bem e do mal. Isso é fato, irmãos. Nós não podemos mentir, não podemos fugir disso. Adão e Eva não tinham conhecimento do bem e do mal antes de comer daquele fruto. Eles passaram a conhecer o bem e o mal depois que comeram aquele fruto. E depois que eles comeram aquele fruto, que viram Iau tendo que sacrificar um cordeiro, eles puderam também entender que aquele cordeiro no futuro seria Iausha. E eles então passaram a ter um discernimento que eles não tinham antes. E aí então, e só então, eles puderam escolher amar Iau ou odiar Iau. Porque eles, até então, irmãos, antes deles mexerem naquela árvore, eles não sabiam o que era bem e o que era mal. E não sabendo o que é bem, o que era bem e o que era mal, não sabendo o que era certo, o que era errado, como eles poderiam ter discernimento do que era o amor ou do que é o ódio? Eles também não sabiam o que era amor, o que era ódio. Então eles passaram a conhecer toda a estrutura que nós conhecemos hoje, irmãos. Eles passaram a conhecer. Passaram a conhecer. Porque eles viram o amor de Iau oferecendo o seu filho para morrer no lugar deles. Porque aquele cordeiro, ele representava Iausha, que morreria no lugar deles, no nosso lugar. Então, Iau é bom, irmãos. Iau é bom. Não tem maldade em Iau. Não tem maldade em Iau. E nós vamos ver isso, irmão, daqui a bem pouco tempo. Nós, a cevada, nós, no reinado milenar de Iausha, nós já vamos estar dentro de uma estrutura perfeita, onde a morte não existirá, as mazelas do pecado não nos atingirá, porque nós vamos estar por lá de dentro da cidade. Nós vamos estar com nossos corpos transformados. E eu quero trazer aqui uma coisa para vocês, irmão, mais uma imagem aqui. Deixa eu colocar ela aqui no lugar que eu possa. Vocês estão vendo aqui, ó? Aqui é aquela imagem, né? Aquela imagem que eu mostrei antes, só que aqui de uma forma diferente. Aqui nós temos aqui o Hades, né? Representado aqui por essas chamas, que eu tenho certeza
são chamas, coisas literais, simbólicas. O arder em chama, que fala que aonde vai estar Satanás, os anjos e o joio, os anjos maus, né, o próprio diabo encabeçando eles, e o joio vão estar aqui, num lugar onde é representado 100% da maldade. E em contrapartida, nós vamos estar, irmãos, num lugar onde a representação é 100% bondade. Não há maldade no lugar em que nós habitaremos com Iau e Auxa para sempre. Nunca mais nós vamos ter notícia de morte ou de doença quando nós formos habitar no lugar que Iau vai preparar para nós. E esse lugar, irmãos, ainda não será dentro do milênio. Dentro do milênio de Auxa, nós já vamos ter corpo perfeito, a morte não vai nos atingir, nós não vamos ser atingidos por mazela nenhuma. Mas o lugar que nós vamos morar para sempre com Iau e Auxa é aqui, essa terra, nós vamos herdar a terra. Mas isso aí, irmãos, 100% da terra, pura, perfeita, só depois do reino milenar de Auxa. Só depois que Auxa estabeleceu o reino dele milenar, e depois de 1000 anos ele vai entregar o reino na mão do Pai. Ou seja, no 8º milênio, 8 dentro da profecia, dentro da numerologia profética, 8 ele é representado como número de conquista, número de vitória, conquista. E Iau, então, só no 8º milênio, quando Iau entrega o reino na mão do Pai, então Iau faz nova todas as coisas. Todas as coisas serão novas. E Satanás, seus anjos e o joio não mais terão acesso à eterna morada de Iau, que será todo o vasto universo. E Satanás, os anjos maus, o joio, eles vão estar restritos no Sheol, no inferno, aonde eles serão atormentados de dia e de noite, conforme fala o Apocalipse, conforme fala também o livro de Daniel. Daniel 12, né? Ele fala ali que os ímpios, o próprio Satanás, todos os joios, eles serão jogados no Sheol, jogados no inferno, e eles, meus irmãos, vão passar por tormento eterno. A fumaça do tormento deles, a fumaça da aflição deles, sobe para todo sempre, mas não tem a atenção de Iau, não tem a atenção de Auxa. Lembra que as Escrituras diz que eles serão desprezados para sempre? Para sempre eles serão desprezados. Ou seja, eles estarão lá no Hades, lá no Sheol, no inferno, por toda a eternidade, sem a atenção de Iau e Auxa. E um lugar, irmãos, que o onipresente, o onipotente Iau, que está em todos os lugares ao mesmo tempo, lá no Sheol, vai ser um lugar aonde o nosso Pai onipresente, onisciente, onipotente, terá deixado por desprezo para sempre. O nosso Pai nem olhará para o sofrimento, para o rogo desses que estarão lá sofrendo por toda a eternidade. Aquele que estrupou e matou uma criança de 3 anos, que não teve justiça feita na terra, que as autoridades não conseguiu prender, ele não vai fugir da justiça de Iau. Por isso Iau diz, minha é vingança, eu a retribuirei. E a vingança de Iau, irmãos, ela não é igual a nossa. Ela é justa. Ela é justa. E o que você acha de analisar e entender que essas mazelas que acontecem hoje e que parece que estão impunes, elas não vão ficar impunes.
E o lugar do tormento deles, irmãos, é para todo sempre. Nunca mais, irmãos, nunca mais eles vão poder ter empreendimento, empreender em fazer coisas, porque eles vão estar num lugar, irmãos, restrito. A chama do tormento deles, meus irmãos, é evidente que, mesmo que eu esteja errado, vamos analisar que seja uma chama literal. Vamos analisar que seja uma chama literal. E ela é justo. Eles são merecedores dessa chama literal. Mas vamos pensar, irmãos, ter em mente que o lugar do tormento, aonde Satanás, os anjos maus e o joio vão passar a eternidade, é um tormento, irmãos, de viver num lugar onde não há perspectiva de crescimento, onde não há perspectiva de novidade, não há nada novo lá onde eles vão estar. Vai para eternidade, entrando eternidade adentro, e eles sempre vivendo numa mermice. Agora eu vou trazer essa figura, essa analogia, vou trazer para o nosso mundo. Se Ial chegasse para mim e falasse assim: meu filho, vou te dar vida eterna aqui e agora, vou te dar corpo jovem, corpo perfeito, jovem, bem bonito, bastante força, mas você vai viver eternamente nesse mundo e nesse estado de coisa que você conhece. Eu ia falar para o papai, eu ia dizer: pai, tu está me dando um inferno, porque viver nesse mundo, nesse estado de coisa que nós conhecemos, irmãos, já é viver no inferno. E por isso, Ial, no final do milênio, do reinado de Alcha, ele vai fazer nova todas as coisas. E nós, irmãos, vamos ter uma estrutura de vida muito além do que você pode imaginar agora. E talvez nem com o corpo que nós vamos ter, com a vida que nós vamos ter, ainda nós não vamos poder captar tudo que nós vamos poder fazer, irmãos, dentro da eternidade com Ial. Vão ter coisas tremendas, novidade de vida sempre, por toda a eternidade. Nós vamos viver em novidade de vida. Nós não vamos viver em mesmice, é a mesma coisa, não. Nós vamos viver, irmãos, cada tempo, cada era, uma melhor do que a outra, porque as eras vão passando e nós vamos crescendo, espiritualmente falando, de um modo assombroso, irmãos. Quanto que lá no inferno não haverá crescimento para eles. Haverá apenas tormento. Haverá apenas tormento. Se o tormento é de fogo literal, não sei. Eu acredito que não. Eu acredito que não, irmãos. Se fosse um tormento de fogo literal, que o fogo consome, irmãos. O fogo consome. Não é um tormento de fogo literal. Porque você sabe que o Ial é fogo consumidor. Ele consome, ele extermina. Não é um tormento de fogo literal. Por exemplo, no mundo espiritual, a morte não é ausência de vida. No mundo material, sim. Saiu o espírito desse corpo, o corpo fica inerte, não vê, não ouve, e entra em estado de decomposição e desaparece. Mas no mundo espiritual, irmãos, a morte não é ausência de vida. A morte é ausência de Ial. Por isso o Hades, o inferno, é o mundo dos mortos. Por que mundo dos mortos? Porque eles estão sem a presença de Ial nele. Ial não habitará, irmãos, no mundo dos mortos. Ial não habitará no mundo dos mortos. E lá no mundo dos mortos, eles não vão louvar Ial. Porque o tormento deles, irmãos, o tormento que eles vão passar, só vai tornar eles cada vez mais duros. E eles não vão louvar Ial. Entendeu? Eles não vão louvar Ial. Porque os mortos não louvam Ial. Que morto é esse que não louva Ial? O morto espiritualmente, irmãos. O morto fisicamente, ele também não louva, ele não ouve e nem fala. Mas hoje, quantos mortos nós temos hoje em cima dessa terra que não louva Ial? Que nem conhece a Ial?
Por exemplo, lá no sistema de Laodiceia, quem está louvando a Iau hoje lá? Ninguém, irmãos. Dentro de Laodiceia, eles louvam o Jesus e o Zeus, através do Deus, da palavra Deus, eles estão louvando a Zeus. Mas nem eles sabem que estão louvando a Zeus, porque se eles soubessem, os olhos deles teriam aberto. Espera aí, esse Deus aí é a raiz de Zeus. Então, nem mesmo no mundo das religiões que nós conhecemos, fora da plataforma de Iau e Auxa, nem mesmo nesse mundo eles louvam a Iau. Entendeu, meus irmãos? Então, dentro dessa estrutura que nós conhecemos, nós temos que buscar a entender o conhecimento de Iau, para não ficar igual o irmãozinho que eu tive contato com ele esses dias, que ele até hoje não consegue entender por que algumas coisas acontecem. Porque Iau permite acontecer coisas maléficas. É o curso da desobediência. Iau não pode impedir que o resultado da desobediência cumpra o seu percurso, cumpra o seu caminho. Iau não pode impedir. Agora, Iau garante para nós, irmãos, isso não vai durar muito tempo, pois será estabelecido o reino dele para sempre, um reino sem fim, aonde a morte, as mazelas que nós hoje conhecemos, não terão lugar. Entende? Quando a gente compreende quem é Iau, e a gente sabe que em Iau não há maldade nele, não há. Então, irmãos, a gente tem a paciência, tem a convicção de que o nosso Pai está no controle de tudo. Você pode ver as piores atrocidades ainda acontecer nesse mundo. Mas saiba, Iau está no controle. Nada passa por desapercebido por Iau. Nada passa. E o castigo de quem pratica a maldade não ficará impune. Ainda que a justiça dos homens não faça nenhum tipo de justiça, a justiça de Iau não falhará. Não falhará, irmãos. Iau executará juízo. Iau julgará os maus. E já tem um lugar reservado para eles e uma sentença eterna, irmãos. A sentença de Iau, ela é eterna. Ela não dá direito à liberdade condicional, não, irmãos. Então nós temos que ficar satisfeito com essa informação que eu estou trazendo agora aqui para você. Quando você vê o mal dominar, e parece que não tem ninguém colocando freio nele, parece que ele está livre para dominar, ele está livre até a página 3, irmãos. Porque eu falo uma coisa para você. A página 3, irmãos, é a página que vai fechar o 6º milênio. A página 4 vai abrir o 7º milênio. A página 4 vai abrir o 7º milênio. Entendeu? E a página 5 vai fechar o 7º milênio. A cada 2000 anos, Iau mexe na história do mundo. Acontece grandes coisas. 2000 anos depois da queda, veio o dilúvio. 2000 anos depois do dilúvio, nasceu Iauxa. 2000 anos depois do nascimento e morte de Iauxa e ressurreição de Iauxa, Iauxa estabelecerá o seu reino. Iauxa estabelecerá o seu reino. No final do 7º milênio, que é o milênio de Iauxa, Iau vai inaugurar o 8º milênio, o milênio da vitória, aonde Iau vai fazer nova todas as coisas, e aonde Satanás e seus anjos e o joio receberão a sentença, receberão a pena de morte. E não é morrer literalmente, é ser jogado num lugar
aonde eles passarão a eternidade em tormento. E não é um tormento de um fogo literal, mas um tormento de uma mesmice, de não ter perspectiva de crescimento de nada. Aqui na Terra, irmãos, qual é a perspectiva que alguém pode ter aqui, fora da perspectiva que Iau nos oferece? Se não tivesse o que Iau nos oferece, irmãos, viver já nesse mundo já seria um tédio, porque não teria nada de novo, irmãos. A própria palavra diz, não há nada de novo que acontece aqui debaixo do sol. O que tem de novo aqui? Tudo que já foi, tudo que foi, tudo que é, já foi um dia. E tudo que ainda será, também já foi um dia. Como diz o sábio. Esse mundo, na configuração dele atual, ele é também um mundo sem perspectiva. Fora das promessas de Iau, não há perspectiva para esse mundo. Fora das promessas de Iau, se Iau não intervir, o homem acaba destruindo esse mundo, acaba destruindo o habitat dele. Mas nós temos a promessa de Iau. Esse mundo, ele vai viver em novidade para sempre. Aqui nós vamos estar vivendo sempre, claro, nesse mundo transformado, né, que Iau vai transformar no 8º milênio, nós vamos estar vivendo para sempre, irmãos, em novidade de vida. Enquanto os que estarão lá no Hades, lá no inferno, não terão perspectiva de nada, não terão empreendimento para fazer. Aqui nós, seres humanos, temos nossos empreendimentos, temos os desejos de construir algumas coisas. Eu, particularmente falando, eu não tenho empreendimento nenhum aqui não, para me estabelecer alguma coisa, para melhorar alguma coisa para mim aqui não. Eu só faço as coisas que eu tenho que fazer porque é necessário fazer. Por exemplo, aqui na minha casa, eu tenho a parede lá dos fundos, que desde quando eu casei com minha esposa, ela nunca foi embolsada. E você acha que eu vou embolsar ela agora? A casa está boa por lá de dentro, eu não vou gastar meu tempo e nem recurso para embolsar uma parede dos fundos da minha casa que está desde quando, antes mesmo de eu casar com minha esposa, ela já era sem embolso. Mas ela não chega a molhar porque tem uma outra casa atrás da nossa que é de 3 andares, então ela nem molha. Nem molha. E chuva de vento para molhar aquela parede não tem, porque aqui é muito raro chover com vento nordeste. É muito raro, não chove. É raríssimo chuva de nordeste. Muito raro. Muito, muito, muito raro. A chuva que mais chove é a chuva leste e a chuva sudoeste. O sudoeste e o leste é que traz chuva. Então a parede lá, ela não molha. Eu vou embolsar só para deixar ela beleza? Não. A minha casa é confortável, dá para mim morar. Então eu não tenho empreendimento nem disso. Eu só faço coisa que é essencial. Eu coloquei aqui uma porta de alumínio porque a outra de madeira estava cheia de cupim. E todo dia de manhã o chão amanhecia cheio de pó de madeira, porque o cupim comendo a madeira, o pó ele tem que jogar para algum lugar. Então eu tive que trocar, porque aquilo me incomodava todo dia de manhã, tendo que pisar em pó de cupim. Aí eu troquei, botei uma porta de alumínio. Mas se ela tivesse funcionando a outra de madeira, se não tivesse cupim nela, eu não ia botar uma porta de alumínio. Eu gastei isso porque eu mesmo fiz. Se eu fosse pagar com mão de obra, eu ia gastar uns 1.300 nessa porta. Por aí. Então, irmãos, é isso. Lá no Hades, no inferno, para onde vai Satanás, os anjos maus e o joio, os que praticam a maldade, eles não vão sair de lá. Eles não vão ter liberdade condicional. Eles não vão ter saidinha de comemoração para comemorar alguma coisa. Eles vão ficar presos para sempre. E você acha pouco esse juízo que o nosso Pai Iau vai colocar nessas pessoas? Você acha pouco? Então, quando o Iau nos aconselha, deixa o ímpio seguir o caminho dele. Porque quem traz o juízo para o ímpio é Iau. Iau é o que traz o juízo para o ímpio.
Yahweh é que faz justiça. Não se preocupe se você, por alguma razão, está se sentindo injustiçado pela justiça dos homens. Mas a justiça de Yahweh, irmãos, cumprirá o seu papel. Que Yahweh nos abençoe rica e abundantemente, em nome de Yahushua, o Mashiach. Nosso Pai Yahweh, em nome de Yahushua, o Mashiach, eu entrego todos os inscritos desse canal e aqueles que ainda hão de se inscrever, para que sejam abençoados por ti e seja guardado com o escudo da tua benevolência. Em nome de Yahushua, o Mashiach, assim seja.